Um bom dia, que a paz de Cristo esteja com você e com toda a sua família. É o Cristo Mais, aqui com você na RBA, neste domingo maravilhoso que nós estamos hoje vivendo, contemplando as maravilhas de Deus. E nada melhor do que a gente poder colocar em primeiro lugar a presença de Deus na nossa vida. E hoje, de uma forma muito especial, carinhosa, nós trouxemos aqui conosco, no nosso programa, a doutora Cíntia Rocha, que é cirurgiã plástica, e vai falar conosco sobre o tratamento, sobre o acompanhamento das crianças que nascem com os lábios abertos, né? Vamos dizer assim, doutora. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada, padre. Doutora Cíntia, nós nos conhecemos, você criança, né, há anos atrás, e hoje você uma cirurgiã plástica, né? E nos encontramos, nos reencontramos depois de tantos anos, mas é uma alegria ver assim esse carinho que você tem com essas crianças que nascem com os lábios, eu não sei até pronunciar. Fissura lábio-palatina. Fissura, né? O que, vamos dizer assim, por que uma criança nasce assim? A gente sabe hoje em dia, padre, que a causa da fissura lábio-palatina é multifatorial. Então, tem fatores genéticos envolvidos, então tem uma carga genética dos antepassados, junto com ou uma desnutrição, ou alguma infecção, ou alguns medicamentos, como anticonvulsivantes, que podem, quando a mãe usa durante a gestação, naquele período ali de 6 semanas de gestação, vinha não ter a fusão do lábio. Eu costumo falar que a anatomia está toda lá, só não se fechou. A gente, bebezinho, é todo abertinho. E aí, por algum processo, aquilo não se funde. Então, por isso que a técnica é um pouco mais simples, que é a gente devolver as coisas para o lugar certo. Quer dizer, que não é uma questão hereditária. É também hereditária. Hereditária? Que a genética é hereditária. A gente tem uma carga genética junto com fatores ambientais. Mas você falou sobre a questão de uso de medicação. A medicação junto com a carga genética, junto com a hereditariedade. Tanto que pais que têm filhos com fissura têm maiores chances de ter outros, e pacientes com fissura têm mais chances de terem filhos com fissura também. Aí, no caso, quais são essas medicações que deveriam ser evitadas no período da gravidez? Tem alguns anticonvulsivantes, como o ácido valproico, que o ideal é, durante a gestação, esses medicamentos serem suspensos ou trocados por outros medicamentos. Outra seria a exposição à radiação, aquelas mães que fazem muitos exames na barriga, mas durante aquele período de 5 semanas de gestação, mais ou menos. Mas, por exemplo, eu tenho uma sobrinha, a primeira sobrinha de 31 sobrinhos que eu tenho, né? Ela foi a primeira e nasceu assim. Então, digamos, hoje ela está com 50 anos. Né? Hoje ela já tem 50 anos. Mas naquele tempo não tinha todo esse procedimento de fazer exame e tudo mais. Aí isso pode ter sido atribuído, porque não está, na nossa família não tem nenhum caso. A gente sabe que ela tem um pouco mais chance de passar essa carga genética para os ancestrais dela. Mas a maioria dos pacientes, a gente não sabe o que causou. Então, na verdade, a malformação mais comum que envolve a face que existe. A outra malformação mais comum, fora a fissura, é o dedinho junto. Então, a segunda mais comum de todas é a fissura lábio-palatina. Então, tem vezes que a gente sabe a causa, tem vezes que a gente não sabe a causa. A gente só sabe que é muito comum. Então, vamos conhecer um pouquinho agora a doutora Cíntia Rocha. Doutora Cíntia, você se formou em medicina, você também foi para a França para fazer doutorado, né? Como é que foi esse processo? Eu fiz medicina aqui na Universidade Estadual do Pará
E aí depois disso eu fiz cirurgia geral, depois cirurgia plástica. E aí depois da cirurgia plástica que eu fiz em São Paulo, eu fui fazer cirurgia crâniofacial na França, que lá é um lugar que foi um berço assim da cirurgia crâniofacial. Então tem muitos serviços dedicados à reconstrução de face, tudo da época da guerra, que tinham as pessoas que ficavam muito feridas, machucadas com os ferimentos de guerra. Então lá eles se desenvolveram muito nessa parte de reconstruir o rosto, a face, o crânio. E aí então eu passei um ano lá e depois eu voltei para cá, para Belém. E aí aqui em Belém, já que eu fiz o meu doutorado pelo HC lá em São Paulo, vindo e voltando. E aí com isso eu consigo me dedicar hoje para a cirurgia plástica e para a cirurgia crâniofacial, que é a reconstrução cirúrgica de qualquer defeito, no rosto ou na cabeça. Agora, é você e seu esposo, né? Nós dois. Todos dois, a mesma especialidade? A mesma especialidade. E isso nos ajuda porque são cirurgias, de certa forma, complexas. Então, com isso, a gente consegue se ajudar bastante. A gente consegue ser parceiro em casa e no trabalho. Olha só, que maravilha, né? Agora, esses procedimentos, quando a criança nasce assim, qual seria o encaminhamento? O ideal quando uma criança nasce, assim que ela nascer, é encaminhar para o serviço, que tem hoje em dia um serviço de fissuras e anomalias crâniofaciais, que funciona na Santa Casa de Misericórdia, aqui do Pará. Ele funciona desde 2018. O serviço ele é bastante complexo, tem uma equipe multidisciplinar ampla, e a gente orienta aqui. Qualquer profissional de saúde que acolha esse paciente, encaminhe como referência e contra-referência, que é um papelzinho que tem no SUS, encaminhe para serviço de cirurgia crâniofacial ou serviço de fissurados da Santa Casa. E aí vai ser referenciado pelo sistema de regulação do próprio SUS para o nosso serviço. Mas existe outro hospital que faz esse procedimento ou só Santa Casa aqui em Belém? Em Belém, só Santa Casa. Só Santa no Casa. Pará tem mais 2 serviços, um em Marabá, outro em Santarém, mas a gente acaba sendo a referência de outras deformidades crâniofaciais do estado todo. A gente atende também alguns pacientes que vêm do Maranhão, alguns que vêm do Amapá, então é uma rede ampla, são muitos pacientes que acabam chegando até nós. Muito bem, olha só. Então, vamos acompanhar muito bem a doutora Cíntia aqui, né? Mas vamos essa mensagem de hoje, desse domingo, que nós estamos hoje vivendo, celebrando. Essa primeira mensagem aqui, ó. Chegue à vossa presença, Senhor, a minha oração. Inclinai vosso ouvido à minha prece. Olha só, o vosso ouvido à minha prece. É claro que Deus, Ele ouve a sua prece, sobretudo aquela que está no coração e na vida de cada um, certo? Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Controle de acesso possui equipamentos que permitem acessar espaços internos e externos de condomínios, residências e locais limitados a pessoas autorizadas. Você pode gerenciar, liberar e acessar esses espaços remotamente. A vida fica dinâmica, segura com controle de acesso. Entrar e sair da garagem sem buzinar, visitar alguém sem esperar fora do prédio. Viajar sem se preocupar. Mesmo à distância, você acompanha tudo pelo app. Já enviei o convite, pode entrar em casa e acessar a garagem. Controle de acesso criativo é com a Máxima. Faça seu projeto e mude sua vida para melhor. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, com tratamento totalmente humanizado e os melhores profissionais. Atende toda a região metropolitana de Belém. Fica na Cidade Nova 5, no município de Ananindeua. Travessa WE 31. Telefone para contato 993 87 8820. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional
de aprendizagem comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A Foco é uma clínica de oftalmologia avançada, especializada no diagnóstico e tratamento de glaucoma. Aqui você faz consultas, exames e tratamentos com o especialista Dr. Fernando Dias. Seus olhos merecem um cuidado especial. Avenida Governador Zé Moché, 937, sala 301, Edifício Real. Telefone para contato 4101-8181. Nós estamos aqui nesse nosso programa hoje de uma forma muito, muito especial para tratarmos deste assunto, dessas crianças que nascem com esse problema labial, né? É labial. Fissura labial. Fissura labial. E, segundo, né, você me falou aqui nos bastidores, doutora Cíntia, isso afeta muito a faixa, digamos assim, das pessoas mais carentes. Por que isso? O que a gente acha é que a questão nutricional está muito envolvida, a questão educacional também, porque tem algumas vitaminas, tanto o ácido fólico quanto o polivitamínico, que se é reposto desde o início da gestação, a gente consegue prevenir alguma coisa. Então, a classe mais baixa tem menos instrução, tanto de um pré-natal adequado, quanto uma nutrição menos adequada, com menos nutrientes. Então, são um dos fatores que possam estar envolvidos na formação da fissura. E uma das situações, você falou que é do Marajó. Sim, temos muitos pacientes do Marajó. Ali, nesse caso aí, seriam ribeirinhos? Ribeirinhos, então, pacientes que vêm de 48 horas de barco, vêm e fazem a cirurgia, e o que a gente vê? Os mais instruídos conseguem operar com 3 meses de idade, que é o ideal para o lábio, para a cirurgia do lábio. E, às vezes, um paciente que é aqui de perto, a 1 a 2 horas de carro, por falta de instrução ou falta do encaminhamento adequado para o serviço, chegam a operar, às vezes, com 15, 16 anos, nunca tendo sido operado. E é muito triste, porque são crianças deprimidas, são crianças quietinhas, que não gostam de se expor. Porque qualquer deficiência que seja, sempre traz um certo preconceito, né? Sempre traz um certo preconceito. Então, isso causa um transtorno muito grande na pessoa. Qual é o período da idade ideal? Quando a criança nasce? O ideal é a gente, logo que nasça, orientar a alimentação, porque não é simples a alimentação. A alimentação do bebê precisa ser bem sentadinho para ele não engasgar. E das cirurgias, a gente faz o lábio com 3 meses, o céu da boca, que é o palato, com 1 ano, e o enxerto ósseo, que já é antes da troca dos dentes, com 6 anos. Então, essas são as 3 cirurgias obrigatórias que a gente faz em todos os pacientes que têm fissura no lábio e no palato, no céu da boca, que é a maior parte deles. Agora, aí tem toda uma estrutura, né? Não é só a questão da cirurgia, tem a questão também da voz, do fono, né?
a gente precisa de uma equipe multidisciplinar bem grande e treinada. Então, a gente tem, às vezes, alguns municípios que até tem o fono, mas não é o fono especializado nesse treinamento. Então, a criança reaprende a falar. Então, a gente precisa do fono, do dentista, do psicólogo, do assistente social, do nutricionista e do pediatra, do otorrino. É uma equipe muito ampla para a gente conseguir reabilitar essa criança o melhor possível. Agora, isso também tem um outro lado familiar, né? Toda essa estrutura familiar, como lidar com essa situação. A gente sabe que para a família não é simples, até porque se a família que mora no interior precisa vir toda semana no serviço, falta trabalho, perde escola. Então, sim, a gente precisa de um apoio familiar muito grande para conseguir que o paciente tenha todo o tratamento que ela precisaria, que é um tratamento longo e duradouro, que às vezes dura toda a vida, até os 18 anos. Você não conheceu pessoalmente, mas já ouviu falar no padre Jorge Alegria. O nome dele era George Apel, né? Americano. Um padre que veio para cá, para o Pará, e se instalou aqui em Belém e fazia assim, um trabalho silencioso, mas um trabalho maravilhoso, né? Então, ele tinha um projeto de conduzir essas crianças para Bauru, né? Para Bauru. Então, não existe mais nenhum projeto nesse sentido aqui. Foi muito bem falado e, na época, ele foi muito bom para essas famílias que não tinham tratamento na época aqui em Belém, então ele conseguia conduzir para o centro de referência, que é até hoje, em Bauru. E depois que foi instalado o serviço aqui em Belém, com toda a equipe multidisciplinar, não foi mais necessário que os pacientes saiam do estado para buscar tratamento fora, já que a gente consegue dar todo esse tratamento aqui. Porque naquela época eu o conheci desde o seminário, né? Então convivíamos no seminário, porque ele morava conosco lá no seminário, e era uma pessoa extraordinária, né? E aqui ele passou a ser conhecido como Padre Jorge Alegria, porque onde ele chegava, ele externava aquela alegria enorme, né? Então ele até entrava, alegria, alegria, era uma coisa assim impressionante. Então ele levava normalmente a criança e um acompanhante, né? Ou a mãe, ou normalmente a mãe, né? Então o projeto cobria passagem, hospedagem, tudo lá, né? Era uma coisa assim impressionante, mas era um trabalho que ele desenvolvia muito silencioso. Poucos conheciam, digamos assim. Quem sabe hoje, com os meios de comunicação, pudesse então até ter uma certa ênfase, né? Mas naquela época era muito assim restrito a ele, muitos procuravam por ele. Na verdade, eu não sei nem onde ele... Porque ele não tinha escritório, local para atender essas pessoas. Mas era impressionante quantas pessoas ele levava para Bauru, lá em São Paulo. Que bênção, né? Era uma bênção, realmente, né? A gente até brincava com ele, olha, é o padre tapa-boca, né? Mas era uma coisa assim... É um santo homem, né? Graças a Deus ele está lá na eternidade junto de Deus. E Padre Jorge Alegria sempre foi uma bênção, né, para a nossa Arquidiocese de Belém. Mas é a sensibilidade, né, doutora? De ver essas pessoas vindo do interior, de tantos lugares, com as dificuldades que tem, né? Um fator é a alimentação. Um dos fatores principais é a alimentação. E nosso estado é muito grande, né? Então, é um estado muito grande, tem uma geografia peculiar, tem florestas, tem rios. Então, às vezes, um paciente que, se a gente for traçar no mapa, lá no Marajó, é até pertinho, mas não tem estrada. Então, o paciente precisa vir de barco, todo aquele trajeto. Horas e horas. Horas e horas. Então, a gente sabe que as mães têm que se dedicar mesmo, né? Muito bem, olha só. Então, vamos agora aqui uma outra mensagem neste domingo, que estamos aqui conversando com a doutora Cíntia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. São os pobres, são as pessoas
dessa simplicidade do nosso povo do Pará, né, doutora Cíntia? Porque a gente sabe, além da dificuldade econômica, né, tem a questão da dificuldade de ter o acesso a esses meios de saúde. E graças a Deus, hoje a Santa Casa é uma referência para todo o Estado e até fora do Estado, né? Sim, sim. E você faz parte desse projeto. Graças a Deus. E a nossa ideia era, quando montou o projeto, não ser um serviço qualquer, é ser um serviço com qualidade para a gente entregar tudo que o nosso paciente precisa, ou o melhor possível, com carinho da equipe, com orientação, porque são famílias isso, que já chegam sofridas, então precisam ser acolhidas e precisam ser abraçadas, para a gente conseguir devolver autoestima, devolver funcionalidade, dignidade. É interessante, inclusive, a Romaria da Acessibilidade, né, que este ano aconteceu por é o segundo ano, né, lá da nossa festividade de Nazaré, aquele envolvimento de tantas pessoas que vivem esse processo, os autistas, síndrome de Down, os portadores visuais, né, os cadeirantes. Quantas pessoas estavam ali naquela... Olha, e cada ano passado e esse ano já houve um avanço ainda muito maior na participação. Quanto carinho deve acontecer com essas pessoas? Muito, são pessoas que precisam, né? Que querem estar junto de Deus, querem estar junto da Maria, então tem a oportunidade de chegar um pouquinho mais perto, né? É a acessibilidade mesmo, né? E agora, essas pessoas que são operadas, assim, tem um acompanhamento depois, assim, como é que é feito? Eu costumo falar que quando a gente opera, vira um monte de filho nosso, que a gente deixa aí pelo mundo, e a gente acompanha todos os anos até virarem adultos, porque é onde termina o crescimento do rosto, da face. Então, uma vez por ano, a gente precisa reavaliar todos os pacientes. Então, são ambulatórios longos, porque a gente precisa sempre estar reavaliando, vendo se precisa mais alguma coisa, se a fala está adequada, se o resultado estético está adequado. Então, a gente precisa acompanhar por muito tempo. Quer dizer que não é só operar, voltar para casa e ali finaliza, não. Não, a gente vê essas crianças crescerem. De bebezinho com 3 anos... Aí a gente vê tudo adolescente, a gente vê até que a gente está ficando mais velho, né? Olha só. Aí a gente vai vendo que o tempo vai passando, né? Vai. Agora, eu lhe vi criança, né? Lhe vi criança e hoje você está aqui, né? Com uma grande especialista, doutora, né? E cuidando até de mim, viu? Tá? Vou dar esse testemunho aqui para vocês. Mas vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Controle de acesso possui equipamentos que permitem acessar espaços internos e externos de condomínios, residências e locais limitados a pessoas autorizadas. Você pode gerenciar, liberar e acessar esses espaços remotamente. A vida fica dinâmica, segura com controle de acesso. Entrar e sair da garagem sem buzinar, visitar alguém sem esperar fora do prédio. Viajar sem se preocupar. Mesmo à distância, você acompanha tudo pelo app. Já enviei o convite, pode entrar em casa e acessar a garagem. Controle de acesso criativo é com a Máxima. Faça seu projeto e mude sua vida para melhor. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, com tratamento totalmente humanizado e os melhores profissionais. Atende toda a região metropolitana de Belém. Fica na Cidade Nova 5, no município de Ananindeua. Travessa WE 31. Telefone para contato 993 87 8820.
a Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A Foco é uma clínica de oftalmologia avançada, especializada no diagnóstico e tratamento de glaucoma. Aqui você faz consultas, exames e tratamentos com o especialista Dr. Fernando Dias. Seus olhos merecem um cuidado especial. Avenida Governador Zé Moché, 937, sala 301, Edifício Real. Telefone para contato 4101-8181. Vamos aqui à última mensagem deste domingo maravilhoso que nós estamos vivendo hoje. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. É o pastor, é o Cristo que está sempre aí presente, nos conduzindo, e com certeza é Ele que sempre estende a mão para todos nós. Doutora, agora, se a pessoa deseja fazer uma consulta, onde deve lhe procurar? Na Santa Casa. Na Santa Casa? Na Santa Casa, para qualquer malformação crâniofacial, principalmente congênita, ou seja, que nasceu com aquilo, e de qualquer idade. Então, às vezes, é um adulto que nunca operou na Santa Casa. E aí, no meu consultório, eu faço mais a parte estética e dos pacientes privados, né? Mas eu digo que a Santa Casa sempre está de portas abertas para qualquer paciente de qualquer classe social que precise. Mas tem, assim, uma referência lá, como deve se dirigir para chegar lá? Com referência e contra-referência do SUS mesmo. É um papelzinho que qualquer profissional da saúde pode preencher. Cirurgia crâniofacial Santa Casa. E aí o próprio sistema de regulação do Estado encaminha para a gente. Então, tem as vagas lá determinadas e a gente não costuma ter fila de espera. Então, costuma ser fácil chegar. Ou cobrar lá do administrativo da Secretaria de Saúde, que é questão de preencher direitinho que consegue chegar. Muito bem. Então, nós já chegamos ao nosso compromisso, né? Que hoje, nesta manhã, desse domingo, né, agradecer a sua presença aqui conosco, tá? É ela que está me acompanhando, viu? Agora é ela que está me acompanhando nesse processo aí de melhorar um pouquinho o meu visual, certo? O tempo vai passando, né, doutora? Né? Então, nossa gratidão pela sua presença aqui com a gente, tá? Obrigado, senhor, pela oportunidade de a gente estar expondo um pouquinho esse trabalho. Muito bem, então desejamos a todos vocês uma semana maravilhosa, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço. Tchau, tchau. Até domingo.